Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora estudar o caso particular de sistemas planares. Bom, forma canónica de Jordan 2 por 2. Consoante as raízes λ1, λ2 do polinômio característico PA lambda de um operador A do plano em R2, ocorre exatamente um dos casos seguintes de conjugação. Ou os autovalores são distintos e reais, então temos que A é diagonalizável, ou os autovalores são todos iguais e reais, e então nós temos que ou a dimensão do núcleo de A menos lambda vezes a entidade, ou seja, a dimensão do autoespaço correspondente a esse autovalor é 2, e então A se escreve como lambda 0 vezes a entidade, é o caso diagonal também, especial, ou a dimensão do autoespaço é 1. E nesse caso, A é semelhante, a partir de menos uma mudança de coordenadas, se escreve como um dos casos da forma canónica de Jordan. Okay? Lambda 0 é o autovalor vezes a entidade, mais é 1, mais aquela matriz nilpotente, que temos esta forma para a matriz na forma canónica. Ou nós temos o caso complexo. Os autovalores são da forma A mais IB e o seu conjugado, uma vez que a matriz tem entradas reais. Com esta parte complexa, não nula. Então, A é semelhante àquela forma canónica AB menos BA, né, correspondente a valores complexos. Para determinar a mudança de base em cada caso, é importante olhar a prova deste resultado. Okay? Eu deixo isso para vocês olharem com cuidado, é um problema de álgebra linear, né, que vale a pena vocês terem claro como funciona, porque é preciso pegar os autovalores em cada caso. Né? Usando a forma canónica das várias matrizes possíveis nos casos 2×2, nós podemos fazer uma classificação dos sistemas lineares no plano. Primeiro caso, suponhamos que A tem dois autovalores reais distintos. Então, pelos lemas anteriores, o sistema x' igual a A de x é conjugado ao sistema y' igual a uma matriz diagonal vezes y, mediante uma certa mudança de coordenadas linear. Dada uma certa condição inicial, a solução é dada por esta expressão explícita aqui. y1 vezes e elevado a λ1t na primeira coordenada e y2 vezes e elevado a λ2t na segunda coordenada. E isto depois de nós fazermos, né, a mudança de coordenadas que diagonaliza o sistema. E, portanto, as soluções de x' igual a de x são combinações lineares destas soluções. Se ambos os autovalores são negativos, né, segue da expressão obtida para a solução, que seja qual for a condição inicial, que não seja nula, o xt se afasta para infinito quando t é para menos infinito e converge para zero quando converge para a origem quando t é para infinito e converge exponencialmente rápido. Dizemos que este campo linear é um poço ou que a origem é um atrator linear ou um nó estável. Se ambos os autovalores são positivos, então o retrato de fase, que é o esboço, né, das curvas de solução que dão para dar uma ideia do comportamento geral das soluções, é igual ao do caso anterior, trocando t por menos t. Dizemos assim que o campo linear é uma fonte, ou que a origem é um repulsor, ou um nó instável. Ok? Então, nesse caso, quando nós temos uma fonte, as órbitas para o futuro se afastam da origem e para o passado convergem para a origem. Ok? No poço é o inverso. Aqui é um esboço, um retrato de fase de um nó estável e um retrato de fase de um nó instável. Como uma vez que eu fiz mudanças de coordenadas para chegar na diagonalização, né, na realidade, olhando nas coordenadas originais, eu posso ter situações deste tipo. Okay? Temos aqui um nó estável e temos aqui um nó instável com direções especiais de autoespaços, né, que não são exatamente ortogonais, né, nem estão seguindo a base canónica.
Se eu tiver autovalores reais distintos com um diferente sinal, imaginemos que eu tenho um autovalor negativo e um positivo, né? Então a expressão da solução mostra que toda a condição inicial do tipo y1, 0, com y1 não nulo, leva a uma solução que vai para a origem quando o t vai para infinito e para infinito quando o t vai para menos infinito. Ela converge para a origem, para o futuro, né? E o inverso acontece nas condições em 0, y2, as condições no eixo y, né? Ela se afasta, né, para o futuro e converge para o passado, para a origem. Se eu tiver uma condição inicial que tem componentes não nulas em ambas as direções, então nós vamos ter uma mistura destes dois comportamentos. Dizemos que a origem deste campo linear é chamada uma célula. Okay? Isto é o esboço das trajetórias deste caso, né? E temos aqui é o caso, digamos, bem estabelecido depois de eu fazer a diagonalização, com a direção horizontal e vertical sendo os autoespaços, e aqui o caso em que os autoespaços não são nem verticais nem horizontais. Aqui uma representação. Posso ter também um dos autovalores nulo e o outro negativo. Okay? Então da expressão vem que toda a solução com y2 não nulo, ela tem uma solução horizontal, porque a segunda coordenada é constante. Okay? Por causa deste lambda 2 ser 0. Portanto a exponencial fica uma constante. E como esta coordenada é negativa, né? Então a primeira coordenada y1 vai para 0, portanto converge para o eixo y2, depois do vertical, quando o t vai para infinito. Por outro lado, as soluções com y1 começando em y10 sempre são constantes. E o eixo, portanto, o eixo vertical é formado por pontos fixos do fluxo. E ao contrário, posso ter lambda 1 positivo e lambda 2 negativo, e é só inverter o tempo neste caso. Então temos aqui uma representação deste tipo de comportamento. Aqui temos o eixo só pontos fixos, né? E todas as outras trajetórias são horizontais, né? Convergindo para este eixo de pontos fixos. Outro caso, quando eu tenho duas raízes reais iguais, eu obtenho que A, a matriz A, é um múltiplo da identidade, em que o lambda é o autovalor. Okay? Então a solução passa a ter esta cara, é simplesmente E elevado a lambda t x1, x2, ou seja, todas as soluções são semi-retas que se acumulam na origem. Né? Se lambda é positivo, temos um foco instável, a origem é um repulsor. Se lambda é negativo, temos um foco estável, a origem é um atrator. Se lambda é igual a 0, o campo é nulo, portanto todas as soluções são constantes. Então, de novo, então, estável, aqui instável, né? E o caso é que tudo é constante. Então, no caso em que eu tenho duas raízes iguais, mas A não é múltiplo de identidade, né? Eu tenho que a conjugação é com este tipo de matriz, né? E, portanto, a exponencial deste tipo de matriz, que é a solução deste sistema, tem esta expressão. Okay? Então, para um y igual a y1, y2, uma certa condição inicial, nós temos esta expressão para a solução geral. Né? Se o lambda é não nulo, né? Então o E lambda t ele vai dominar este fator t, quando t é grande. Né? Portanto, o comportamento das órbitas é o mesmo do comportamento do sistema com matriz diagonal com autovalores iguais, okay? Exceto que as soluções são assintóticas à direção invariante dada pelo único autovetor. Ok? Então, isto é um nó instável, e aqui um chamado nó impróprio instável. Okay? Agora, isto aqui é dado pelo autovetor, a direção do autovetor, e nós vamos obter, né, que as órbitas ou se aproximam, se o lambda for negativo, ou se afastam desta direção.
suponhamos que eu tenho duas raízes iguais, de novo, mas o A não é múltiplo da identidade. Então, se o lambda for positivo, nós temos um nó próprio instável, a origem é um repulsor. Se o lambda for negativo, temos um nó próprio estável, a origem é um atrator. E se o lambda for zero, o sistema é conjugado a este tipo de sistema, cujas soluções são simplesmente desta forma, para uma condição inicial y1 e y2. Portanto, as retas horizontais são percorridas com y1 crescente se y2 for positivo e decrescente se y2 for negativo. Ambos os eixos y e y2 são formados por pontos fixados pelo fluxo. Então, temos aqui só pontos fixos, né? E em cima temos trajetórias que se movimentam, né, da esquerda para a direita até pararem aqui nos pontos fixos, né? E aqui embaixo temos trajetórias que se movimentam da direita para a esquerda, mas que elas sempre param aqui neste ponto fixo. Então aqui elas se movimentam nesta direção e param aqui, e depois elas aqui ficam paradas, né? Ou então começando um pouquinho aqui para a esquerda, elas se movimentam para lá. Okay? E movimentam-se linearmente, né? Porque é o t que não aparece nenhum exponencial aqui nesta solução. Para o caso de autovalores complexos, então se eu tiver A mais ou menos e B, com A e B reais, e o B não nulo, né, sendo os autovalores da matriz real A, né, então o x' igual a x é conjugado a este tipo de sistema, com aquela matriz A, B menos BA, ou, como nós já sabemos, as soluções são desta forma, é a exponencial de AT vezes a matriz de rotação no tempo t com velocidade angular b. Ok? Certo? Está aqui a explicação. Então, nós temos uma rotação, né, que vai no sentido anti-horário, no sentido positivo se o b for positivo, e no sentido negativo, ou horário, se o b for negativo. Okay? Observemos que a RTB, esta matriz de rotação, ela apenas roda os vetores e não modifica o seu comprimento, enquanto que E elevado a AT, multiplicado por E elevado a t, expande ou contrai esses vetores consoante o sinal de A, mas não muda a sua direção. Né? Então, dependendo do sinal de A, se tivermos A igual a zero, temos apenas uma rotação, que a origem chama-se um centro, está todo mundo girando em torno do centro. Se A for positivo, todas as soluções são curvas espirais que convergem para a origem quando o t vai para menos infinito e vão para infinito quando o t vai para mais infinito. Portanto, a origem diz-se uma espiral instável. E se o A for negativo, o comportamento é igual a outro caso, com o tempo invertido. Ele passa a ser uma espiral estável. Aqui é um centro, okay? Mas não com os autovetores em direções normalizadas, né? Portanto, os autovetores aqui têm direções que não são as dos eixos coordenados. E aqui temos uma espiral, né, expansiva. Okay? O caso da espiral contrativa é só modificar a direção das setas. Aqui modificamos a direção do tempo. Em seguida, nós vamos ver como chegar nas conclusões muito semelhantes às que nós chegamos aqui, para sistemas em qualquer dimensão, usando apenas o espectro do operador linear, ou seja, usando apenas o conhecimento dos autovalores do operador. Certo? Nós vamos poder caracterizar o tipo de soluções que vão aparecer. Claro que nós não vamos poder determinar exatamente as direções de convergência, etc., porque para isso nós precisaremos de calcular os autovetores. Mas usando apenas os autovalores, nós podemos ter uma ideia muito boa sobre o comportamento, no limite, comportamento quando o t vai para zero, quando o t vai para mais infinito ou para menos infinito, das soluções do sistema.